um médico que veio para a estância como Carlos Magno, como Gilson Andrade, tantos outros, Walter Cardoso, Paulo Amaral, são médicos que não são oriundos da nossa cidade, mas que se integraram de tal maneira à convivência e ao tecido social estanciano que passaram a ser pessoas da mesma quilate, do mesmo timbre, do mesmo selo da nossa estancianidade. E Jackson ontem partiu vítima de Covid-19, sua esposa Ana, segundo meu amigo João Leite, está internada no Hospital Primavera também, numa situação que requer absolutamente cuidados. E primeiro uma morte surpreendente para muita gente, embora Jackson viesse com alguns problemas renais, alguns problemas de outra natureza, mas que mostra, como o Zeno diz aqui constantemente, os cuidados que a gente tem que continuar a ter, porque o Jackson já estava vacinado. Como o seu Tarcísio Meira, como 35 artistas brasileiros, grandes artistas brasileiros, que nós perdemos nesses 2 anos de Covid-19, de Nicete Bruno, a Paulo José, que é subvalorizado numa hora dessa, e Paulo José é um grandioso homem desse país, não só ator, mas, lamentavelmente, o médico, empresário e ex-vice-prefeito de Estância, e que foi candidato também a prefeito, tendo como vice a então esposa de Ivan Leite, Patrícia Batalha, mas que é um homem que deixa grandes amizades aqui em Estância, e que deixa um legado extraordinário de medicina, de convivência, né, e de respeito, porque é um dos médicos que contavam com uma habilidade, um talento médico extraordinário, reconhecidamente dos maiores que nós tivemos por aqui. Então é absolutamente tocante e lamentável que Jackson, ainda jovem, né, para os dias de hoje, tenha desaparecido, mas é um alerta também para as pessoas, um tapa na cara de muita gente que está aí de cara limpa na rua, brincando com a vida, brincando com os olhos do tempo, brincando com os sinais da natureza e a indiferença do universo. Mas também ontem nós perdemos o advogado e escritor que morava em Minas há muito tempo, Paulo Sérgio Fraga, o Fraguinha, como muita gente conhecia ele em Belo Horizonte, escritor, né, da área de direito, da área de memória, já tinha publicado 4 livros importantes para a cultura do Nordeste e para a cultura mineira, um admirador de Guimarães Rosa, um fã excepcional, extraordinário de Beto Guedes, que ontem fez 70 anos, o velho Beto Guedes lá do Clube da Esquina, do Clube de Milton Nascimento. E eu quero mandar um abraço para o sobrinho de Paulo Sérgio, que mora aqui em Itapuranga, que é o Zezinho Vilas Boas Fraga, e dizer que eu conheci Paulo em Aracaju, quando ele trabalhava no governo do estado, na gestão de Valadares, depois na prefeitura de Aracaju, e depois ele se transferiu para Minas a convite do governo do estado, e lá fez um trabalho excepcional na área do direito público, e também foi político, sempre pertencendo ao Partido dos Trabalhadores, e por isso a gente continuou mantendo nosso grau de amizade, embora distante, e Paulo Sérgio deixa viúva a senhora Vânia Fraga,
e 2 filhos, Paulinho e Leonardo. Então, um grande abraço, sentimento aí para a família, de solidariedade. São percas em decorrência da Covid que devem, e Paulo já tinha tomado como Jackson também suas 2 doses de vacina. Infelizmente, novas cepas, né, estão circulando pelo mundo, e essa delta é devastadora, né? Mas as vidas exemplares se vão, e há outras vidas menos exemplares que ficam. Porque, senhoras e senhores, quem tem memória, quem pôde viver de lá para cá, se lembra que em setembro de 1994, nos estúdios da televisão Rede Globo, em Brasília, o ministro da Fazenda, Rubens Recupero, estava esperando que se ajustasse as luzes e os microfones para uma entrevista. Entre mentes, conversa, bem à vontade com o jornalista. Falando em confiança, o ministro confessou que só divulgava os dados econômicos favoráveis ao governo e que, em troca, ocultava os números que não convinham. E todo mundo se lembra da frase de Recupero: eu não tenho escrúpulos, disse. E anunciou ao jornalista, assim, não cai entre nós, depois das eleições vamos botar a polícia contra os grevistas, contra o PT, contra os grevistas. Mas houve uma falha eletrônica, e a conversa confidencial, recolhida por satélite, chegou às antenas parabólicas de todo o Brasil. As palavras do ministro foram ouvidas no país inteiro. E nessa ocasião histórica, os brasileiros ouviram a verdade. Uma vez só. E por causa de um erro, viram a verdade. E depois disso, o ministro não percorreu de joelho o caminho de Santiago. Nem se flagelou nas costas e nem lançou cinzas sobre a cabeça. Tampouco buscou refúgio nos cumes de Himalaia. Rubens Recupero tornou-se secretário-geral da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e para o Desenvolvimento, premiado. E a gente conta isso porque as coisas continuam nesse país sendo assim, com premiações estupefatas e com avaliações que são parecidas com isso. Walter Pomar, essa semana, um artigo ligeiro, apressado, dizia que, para quem gosta, os últimos dias foram inesquecíveis nesse país. Primeiro, a votação da PEC do voto impresso. Uma vergonha. 229 votos favoráveis, 218 contrários e uma abstenção. Ou seja, com um alerta, Walter Pomar, a maioria da Câmara apoia a tese do voto impresso, inclusive parlamentares mais ao centro-esquerda, como do PSB e do PDT. E apesar de majoritária, a PEC não alcançou a maioria absoluta, que precisaria 308 votos. E foi arquivada. Mas anotem, senhores, 229 deputados foram favoráveis ao voto impresso, à volta do voto de Cabresto. Inclusive de Sergipe. Aí muita gente fala, não, impedimos mais um retrocesso. Não é possível. Mas, como diz Pomar, o sangue lusitano que corre em algumas veias estimula o lirismo, e teve gente comemorando, por causa disso, a vitória da democracia. A vitória foi da Constituição. Mas o retrato é doloroso. E o entusiasmo rapidamente virou pânico, quando o presidente, que devia levar o último título de imperador ao terno, colocou para votar o quê? O distritão. O senhor, na operação, o senhor Arthur Lira recebeu a ajuda preciosa, ninguém sabe a que preço, vergonhosamente, Dominguinho, de gente da esquerda.
que votou a favor da proposta na comissão encarregada, que aprovou um relatório em que havia de tudo: distritão, volta das coligações proporcionais e até eleição múltipla para presidente da República. E até eleição múltipla para presidente da República. O que é isso, meu caro Edson Batista? E como alerta Pomar, o entusiasmo da antivéspera se tornou o pânico da noite. Afinal, a aprovação do distritão alteraria estruturalmente o sistema político eleitoral brasileiro, estrutural e vergonhosamente. E por alteração estrutural, entenda-se, o que já é muito ruim, um Congresso nominado por homens brancos, ricos, se tornaria ainda pior. Porque uma vez que o distritão reduziria drasticamente a representação proporcional das minorias, que é um nome inadequado, que muitas vezes serve para designar maiorias que não conseguem representação adequada por causa das regras, entre aspas, do jogo. Mas como alerta Pomar, controvérsia sobre o que aconteceu na noite de 11 de agosto. Mas o país foi dormir com um desfecho que alguns já previam. Para evitar o pior, não foi vendo? O distritão votou-se o quê? Um acordo. Que resultará na famigerada volta das coligações proporcionais. Dizem que isso foi um retrocesso em nome de evitar um desastre. Isso foi assim. E na opinião de alguns, este era o resultado pretendido desde o início. O voto em papel, desfile militar, distritão, teria sido apenas uma cortina de fumaça para se chegar a esse acordo. Vai se saber lá qual é a verdade. Mas tem algo que é certamente mentira. O que aconteceu não foi de forma algo que possa ser apresentado como uma vitória da democracia, do Estado de Direito, que, como diz Walter Pomar, é o santo grau da esquerda liberal. O que aconteceu foi, isto sim, uma vitória do Estado da direita, que desde 2016 está nos fazendo andar para trás do ponto de vista econômico, social, cultural, político e moral. E dourar a pílula não adianta nada. A dinâmica da luta de classe nos últimos anos tem sido esta: a direita ataca com tudo em favor do seu programa máximo. E a esquerda, para evitar o que parece ser uma derrota total, recua. Feito urubu em guerra com Zéu. O ataque da direita é detido. A esquerda comemora. Pois pior, podia ser pior. E podia mesmo. Mas a questão é: o copo está vazio ou meio cheio? Como questiona Gilberto Gil, um copo vazio está cheio de ar. Foi uma vitória parcial ou uma derrota parcial? Quando olhamos o processo de conjunto, percebe-se que está em curso um golpe em prestações, como diz Walter Pomar. Claro que as prestações não são suaves para todo mundo. Alguns reduzem a compra do mês, outros passam fome, alguns perdem parte do salário, outros perdem os empregos, alguns perdem os direitos, outros perdem a vida, outros são conspurcados nos direitos que têm, como os funcionários do Correio. Podia ser pior, como pergunta Pomar? Podia. Mas há por que cantar vitória? Pois nesse ritmo o porvir será muito atrás da linha de partida. Já estamos indo em direção ao retrocesso, ao passado. O que ajuda a entender por quais motivos parte da esquerda volta a confundir 2022 com 2002, sem perceber que essa estrada do tempo desemboca no quartel, no primeiro quartel do século XX. E o pior de tudo isso, Dudu, é que tem gente da esquerda que ainda comemora essas coisas. Nesse país tomado por tanto preconceito,
que lembra até a era vitoriana, quando era proibido fazer menção às calças na presença de um senhorito. Hoje em dia não fica bem dizer certas coisas perante a opinião pública. Numa época em que o capitalismo exibe o nome artístico de economia de mercado, que o imperialismo se chama globalização, que as vítimas do imperialismo se chamam países em vias de desenvolvimento, que é como chamar os meninos aos anões, que o oportunismo se chama pragmatismo, que a traição se chama realismo, que os pobres se chamam carentes ou carenciados, ou as pessoas de escassos recursos, que a expulsão dos meninos pobres do sistema educativo é conhecido como deserção escolar, que o direito do patrão de despedir o trabalhador sem indenização, despedir, aliás, na explicação se chama flexibilização do mercado de trabalho, que a linguagem oficial reconhece os direitos das mulheres entre os direitos das minorias. Mas como se mais da metade delas é maioria? Que agora, em lugar de ditadura militar, a pretensão dela disse processo. Que as torturas nesse país que se fazem nos quartéis, nas prisões, são chamadas de constrangimento ilegais, opressões psicológicas. Esse é o país que, quando os ladrões são de boa família, não são ladrões, são cleptomaníacos. O saque dos fundos públicos pelos políticos corruptos atende o nome de enriquecimento ilícito. Quem diabo vai entender o que é isso no outro lado desse analfabetismo moral desse país? Chamam-se de acidente os crimes cometidos pelos motoristas de automóvel. E em vez de cego, desde o tempo de Fernando Henrique, nesse país se diz que o cara é deficiente visual. O negro é um homem de cor. Onde se diz a longa e penosa enfermidade, deve-se ler câncer, AIDS, mas é penosa enfermidade. Covid. Quando o cara fala, morreu de infarto, não, morreu de mal súbito. Nunca se diz morte, mas desaparecimento físico. Esse é o país que nós vivemos hoje. E ontem, não sei se você assistiu a entrevista do deputado Sérgio Reis, que não é o Sérgio Reis de Sergipe. É aquele Sérgio Reis, Dudu, que andava com Almir Sater, que andava com Renato Teixeira, que são homens que foram sempre ligados à esquerda, e que hoje, seu deputado Sérgio Reis, defende Jair Bolsonaro. E virou um dos assuntos mais comentados das redes sociais ontem. Porque seu Sérgio Reis ontem anunciou, Zeno, uma mobilização de caminhoneiros e empresários para o início de setembro, com que objetivo? Pedir intervenção militar no Brasil. Esse é o Brasil, do país do carnaval ao país do absurdo. Mas absurdo aqui agora virou moda. Ninguém mais se surpreende com um fato surreal. Surreal é uma palavra agora, muito sabe, que muita gente não sabe nem o significado disso. Mas usa. E os palavrões do presidente, as suas agressões às instituições, seus ataques à imprensa, as mentiras, seus desfiles de moto fantasiado de motoqueiro, tudo isso é normal. Desfile agora de blindados militares nos ministérios. Nem o ditador Kim Jong-un da Coreia do Norte faria melhor. Mas esse é o país que nós temos. Será que eles pensam que o povo brasileiro é abestado para acreditar em tudo isso e para continuar com tudo isso? Daqui a pouco, se a moda pega, em breve a aeronáutica poderá fazer um rasante de caças em Brasília, com um percurso espetacular no lado dos ministérios, também para entregar algum outro convite ao capitão. E ninguém não se espantará nesse país. Esse é o país em que vivemos. Com óbitos, com máscaras, sem máscaras. Pois é. Estamos aqui nesse sábado, 14 de 8 de 2021. Daqui a pouco vamos entrevistar Jean Marcel, do Sindicato dos Correios, que é mais um patrimônio vilipendiado nesse país.
Mais um patrimônio que se entrega de graça nesse país. O que significa, do ponto de vista da nação, a gente só vai saber daqui a não sei quantos anos. E não vai adiantar mais nada. Esse é o país que adia amanhãs, que tem nostalgia do chiqueiro dos passados, escandalosamente. Bom dia.